Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito sejas tu, Rei do Universo. Através desse vídeo, gostaria de compartilhar com vocês 3 ministrações. Esta é a primeira. E o assunto que vamos abordar é intercessão. Só que eu gostaria de abordar a intercessão num outro no contexto hebraico. E eu gostaria de me aprofundar um pouco sobre o tema de intercessão. Essa é a primeira ministração. Eu já vou direto ao início. Intercessão 1. Gênesis 1:26 diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio. Presta atenção, a palavra aqui domínio, coloquei de vermelho. A palavra domínio significa marlaca. Marlaca quer dizer poder, autoridade concedida. Reino, rei. Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Salmo 115:16. Presta atenção. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Isaías 9:6. Porque o menino vos nasceu, o filho se vos deu, o governo está sob os seus ombros. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então presta atenção. Deus formou o homem. E a Bíblia diz que Deus, quando formou o homem, ele deu domínio ao homem, ao ser humano. Domínio. Sobre o quê? Sobre tudo que diz respeito à terra. E no Salmo 115:16, a Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então aqui está confirmando que Deus deu a terra aos homens. Para quê? Para administrar, para gerir, para cuidar. Então Deus, quando deu a terra ao homem, ao ser humano, ele saiu da equação, deu a eles domínio. Eles dominem. Em outras palavras, o que acontece na terra é responsabilidade do homem. E por isso que, como falamos em intercessão, por que intercessão? Porque a terra foi dada ao governo do homem. Mas nós sabemos que por causa do pecado, não reina aqui mais o governo de Deus. Pouquíssimos lugares reina o reino de Deus. Isso é, as pessoas que invocam a Deus. Como diz o Salmo, a oração do Pai Nosso, né? Venha o teu reino. Então nós temos que chamar, de rogar, orar para que o reino de Deus seja feita, a vontade de Deus seja feita aqui na terra. Porque a vontade de Deus é feita nos céus. Na terra não. Depende do homem, depende do ser humano, se a vontade de Deus vai ser feita na terra ou não. Para isso existe a intercessão. Então Deus necessita de homens e mulheres que se colocam na brecha para que assim sendo ele possa manifestar a vontade dele e o reino dele aqui na terra. E presta atenção, Isaías 9:6. O menino vos nasceu, um filho se vos deu. É uma profecia de Jesus, de Yeshua. O menino nasceu. O menino aqui é Jesus. O filho se vos deu. O filho não nasceu, o filho foi dado. O filho aqui é Cristo. O menino é Jesus. E o filho é Cristo. O menino aqui, Jesus, é a carne que foi gerada. O filho aqui é o Espírito de Deus que gerou a ele. Então Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, só que ele não nasceu, ele foi dado. Maria, ou Miriam, que é o verdadeiro nome dela, ela é mãe do menino, só que ela não é mãe do filho. Eu vou repetir. Miriam, Maria, ela é mãe do menino, mas o filho foi dado. Por isso que a Bíblia diz, né? Deus amou o mundo, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cristo foi dado. É por isso que quando você lê a Bíblia cuidadosamente, você vai perceber que Jesus subiu aos céus. Mas a Bíblia nunca diz que Cristo subiu aos céus. Ela diz que Jesus subiu aos céus.
Sabe por quê? Porque o corpo de Cristo está aqui na terra. Que corpo? A igreja. A Bíblia diz que Jesus é o cabeça da igreja. E nós somos o corpo. Nós somos o corpo de quem? De Jesus? Não, corpo de Cristo. Cristo significa rei ungido. Por isso que Apocalipse diz, guardas o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Nós fomos coroados como os reis e sacerdotes para a glória do Senhor, indiferentemente das situações que nós passamos. Essa é a nossa posição com Cristo nas regiões celestiais. Então, para falarmos de intercessão, eu tive que introduzir esses 3 versículos para mostrar para você. Você pode ter domínio, você tem domínio na terra dado por Deus. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então nós temos autoridade de agir na terra enquanto estamos vivos. Porque no momento que a pessoa morre, o espírito dela e a alma sai do corpo. Ela não pode mais ficar na terra. E Jesus, ele trouxe o quê? O governo nos seus ombros. Que governo é esse? O reino de Deus. Ele já começou o ministério dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o quê? O reino de Deus. Mas hoje ele não está mais aqui na terra. Jesus está nos céus. Mas o corpo dele está na terra. Que é o corpo? A igreja. E além da igreja, no meio da igreja, existe um grupo seleto. Deveria ser todos, mas não são assim. São os intercessores. O que são os intercessores? Aqueles que vão abrir o caminho para o reino de Deus. É aquele que vão fazer as coisas acontecerem aqui na terra. São os intercessores. E para ser intercessor, você tem que entender esses versículos aqui. Gênesis 1:26, Salmo 115:16, Isaías 9:6. Deus nos deu domínio. Tudo o que acontece na terra depende de nós. E nós podemos, através do clamor, da oração, clamarmos a Deus e sermos respondidos para que a vontade de Deus prevaleça aqui na terra. Porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra, nós precisamos dar liberdade para Deus agir. Porque Deus não vai agir na terra se não houver alguém se coloque na brecha. É o princípio estabelecido por Deus. Ele sabe de tudo que está acontecendo, ele sabe de todas as maldades que estão acontecendo, mas uma alma, um ser humano, tem que clamar a ele. Está escrito, clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Clame a Deus. Porque o verdadeiro intercessor, ele clama a Deus. E quando ele clama a Deus em espírito e verdade e em santidade, Deus responde. Então, que o Senhor venha responder às suas orações e que você seja um verdadeiro intercessor em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Antes de entrar em intercessão mais profundamente, deixa eu compartilhar com vocês alguns tipos de orações, tá? Tem 3 tipos de orações. A oração que diz respeito a Deus, a oração que diz respeito a nós mesmos e a oração que diz respeito aos outros, que é a intercessão. Então, Deus como centro das atenções, nós devemos ter todos os dias esse tipo de oração. Qual? Ação de graça, louvor e adoração. Esses 3 tipos de orações, ações de graça, louvor e adoração, exalta apenas a Deus. Ação de graça, quando você agradece a Deus por algo, pelo pão de cada dia, pela vida, pelo dia que você acordou, que você viveu. Louvor, aí vem aquela expressão mais profunda, a sua vida de louvor ao Senhor. Ou mesmo está na sua casa, você coloca no hino, você começa a ouvir e cantar aquele hino, é louvor. E adoração. Adoração é um louvor muito mais íntimo, muito mais profundo. Adoração. Então nós devemos dar graças a Deus, louvores ao Senhor e adoração ao Senhor. Segundo tipo de oração. Nós, como centro das atenções, infelizmente é nesse tipo de orações que as pessoas mais se concentram. Petição. Nós sabemos muito bem como que é pedir algo a Deus. Não deveria ser assim, deveria ter mais ações de graça do que petição. Mas não é pecado pedir algo para Deus. Consagração e súplica. Petição são pedidos a Deus.
E geralmente pedidos que você tem uma base bíblica para você pedir algo para ele. É um pedido de algo que você já tem uma base bíblica para pedir a ele. Consagração. É como você faz um pedido a Deus e você consagra a tua vida, tá? E você não sabe qual é a vontade para Deus para aquele pedido. Porque muitos pedidos que você faz a Deus já tem resposta na Bíblia, mas tem coisas que não. Então, como você não sabe que aquilo é da vontade de Deus ou não, você faz uma oração de consagração. Senhor, se for da tua vontade, o Senhor me conceda isso. É oração de consagração. E súplica. Súplica é aquela oração que você faz pedindo socorro a Deus de uma perseguição. É um pedido de socorro, é uma súplica. Entendeu? Então, esses são os 3 tipos de orações que nós somos centro das atenções. E o outro é intercessão, que é o tema do nosso estudo. Então, grave. Deus, nós e os outros. Deus, ação de graça, louvor e adoração. Nós, petição, consagração e súplica. E os outros, intercessão. Nós devemos ter na nossa mente todos esses tipos de orações. Deus como centro das atenções, nós como centro das atenções e os outros como centro das atenções. Que o nosso tema é intercessão. Amém? Não se esqueça de dar graças ao Senhor, de louvar o Senhor e de adorar o Senhor. Também você pode pedir, você pode consagrar e você pode suplicar ao Senhor. Mas nunca se esqueça, intercessão, se colocar na brecha. O intercessor é aquele que se coloca na brecha entre Deus e o homem. Ou os homens. Ou por uma igreja, por um país, por uma nação. O intercessor é aquele que traz o reino de Deus à terra. Por quê? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra o Senhor deu aos filhos dos homens. Para que aconteça algo na terra, tem que ter um intercessor para clamar a Deus, para que Deus mande as respostas à terra. Porque é o homem que tem autoridade na terra. Nenhum espírito tem autoridade de pisar na terra, somente o homem. Por isso que os demônios possuem corpos. É por isso. É por isso que o Espírito Santo habita no nosso corpo. Porque o nosso contato com nossos pés na terra que nos dá autoridade para agir na terra. Então, quando você tem Jesus, você tem o Espírito Santo, você clama a Deus, e através de você que está com seus pés na terra e você tem autoridade sobre a terra, o Senhor faz que a obra dele é feita, a vontade dele venha a ser feita na terra, através de um homem ou de uma mulher que clama a ele. Para isso tem o intercessor. Fazer que a vontade de Deus prevaleça e seja anulado muitas coisas do reino das trevas para que o reino de Deus seja implantado aqui. Amém? Deixa eu te mostrar um exemplo prático de como deve proceder um intercessor dentro da Bíblia. Ezequiel 37, de 1 a 10. Todo mundo conhece esse texto. Fala dos vales de ossos secos. Diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio do vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor, tu sabes. Então disse-me: Profetiza a esses ossos, e diz-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porém em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se juntavam cada qual ao seu osso. Olhei, eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobre modo numeroso. Amém? Aqui é um exemplo muito prático de como deve ser a vida de um intercessor. A Bíblia diz que Ezequiel, ele foi levado pelo Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor colocou Ezequiel numa situação que ele viu um vale cheio de ossos.
mas era muito ossos. O corpo humano tem 208 ossos, mas estavam todos espalhados num vale. Vale significa luta. E osso seco aqui simboliza derrotas que levaram tempo. Isso é, derrotas antigas que estão esquecidas. E os ossos estavam totalmente espalhados na superfície do vale. Só que o Espírito fez ele andar ao redor dos ossos. O intercessor. Você que quer ser um intercessor usado por Deus. Deus muitas vezes vai te levar no meio desse vale, situações que simbolizam ossos secos. E ele faz você andar na superfície desse vale, vai fazer você rodear e olhar a situação caótica que se encontra. E ele fez isso, que estavam numerosos, estavam sequíssimos. Por que sequíssimos? O tempo corroeu. Mas o intercessor, ele tem que ter os olhos de Jesus. Deus aqui está ensinando para Ezequiel, diante do caos que estava acontecendo, estamos falando da nação de Israel, e ele viu todo esse caos da nação de Israel. Na Segunda Guerra Mundial aconteceu isso, vocês entendem o que eu estou falando. E no momento que ele viu isso, ele perguntou para Ezequiel, filho do homem, poderão reviver esses ossos? No original, Deus perguntou, o que você pode fazer para que esses ossos revivam? Deus faz uma pergunta para Ezequiel, e Ezequiel responde para Deus, Senhor, tu sabes. O verdadeiro intercessor não joga na responsabilidade de Deus aquilo que está um caos. Porque a maioria de nós sempre falamos assim, Senhor, tu sabes. É claro que Deus sabe. Mas Deus está cobrando a responsabilidade de Ezequiel. Deus está cobrando a responsabilidade do intercessor. Então Deus te coloca em situações difíceis, seja na sua igreja, seja na sua família, seja no seu país, e pergunta, o que você pode fazer para mudar isso? É isso que está escrito no original. O que você, intercessor, pode fazer para que esses ossos revivam? E Ezequiel respondeu como muitos de nós respondemos, Senhor, tu sabes. Nós jogamos de volta a responsabilidade para Deus. Mas olha o que Deus fala aqui. Disse-me ele, profetiza esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós se estenderei pele, e porém vós o espírito, e vivereis, e saberei que eu sou o Senhor. Deus começa a dar instruções a Ezequiel. Instruções, o que ele vai fazer. Até aqui não aconteceu nada, e nem ia acontecer. Porque como Deus dá uma instrução, você tem que pôr aquela instrução em prática. O intercessor é aquele que põe em prática as instruções vindas de Deus. E Deus aqui está dando instruções para Ezequiel. E você está ouvindo através desse vídeo o intercessor que está me ouvindo. Deus pergunta a você o que você pode fazer para que essa situação mude, que são os ossos secos. Talvez sejam situações que fazem muitos anos que virou osso seco. O tempo corroeu, mas Deus veio nessa situação que parece impossível. Diz para você o que você pode fazer para que isso mude. Porque aqui ele já começa a falar o que ele iria fazer. Mas Deus não trabalha sozinho. Porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Você precisa profetizar. Deus tem que usar uma boca na terra para invocar o nome dele, para que a resposta venha dele e haja vida onde há morte. Onde tem morte, Deus quer que você profetize vida. O intercessor é aquele que olha para os ossos secos e profetiza vida. Amém? Vamos para o versículo 7. Até então nada aconteceu. A bênção começa aqui. Então profetizei segundo me fora ordenado. Quando o Senhor mandar você profetizar alguma coisa, abra a tua boca e profetiza. Aquilo que o Espírito Santo colocar no teu coração, principalmente tendo base bíblica, pode profetizar. E se a unção vir, aquele chamado vir, aquele fogo vir, profetiza a palavra que o Senhor coloca na sua boca. E está escrito, primeira coisa, profetiza. Então eu profetizei segundo me fora ordenado. Entre você e a tua bênção está a tua boca. Primeiro ponto, profetizar. Amém? Segundo, enquanto eu profetizava, houve um ruído. Ruído. Deus não falou desse ruído. É o segundo estágio, intercessor.
O ruído, no original, é uma explosão. Quando você abre a sua boca, existe uma explosão no reino espiritual. Isso é, na região celeste. Os anjos começam a ser liberados. Você não vê. Mas quando o intercessor ora, principalmente estando em santidade, há uma explosão no reino espiritual. Explosão do quê? Do reino das trevas. Que explosão? Os anjos são liberados enquanto você está orando. Enquanto você profetiza a palavra de Deus que ele coloca na sua boca, esse ruído é um estrondo. Começa a haver barulho no reino espiritual. O que é isso? Os anjos começam a se mover através daquela palavra que saiu da sua boca, ungida e guiada pelo Espírito Santo. Porque os anjos obedecem ao Espírito Santo, o Espírito Santo começa a agir através de uma palavra que saiu da sua boca, que foi ele mesmo que colocou. Esse é o segundo estágio. Amém? Terceiro estágio. Os ossos se juntaram. Esses ossos que estavam espalhados na superfície do vale começaram a se juntar. O que é isso, os ossos se juntaram? Aquilo que você perdeu, aquilo que está perdido, começa a se juntar. Aquilo que estava espalhado começa a se juntar, cada qual ao seu osso. Deus começa a organizar, depois que os anjos foram liberados, as coisas começam a se juntar, cada qual ao seu osso. Começa a reconstrução de Deus para aquilo que você falou. Amém? Que é o terceiro estágio. Quarto estágio, formaram-se os tendões. O que é o tendão? É o ligamento do osso. Sustentação. O tendão é sustentação. Deus vai começar a sustentar aquilo que você falou. Os ossos não vão se quebrar mais, porque haverá sustentação. Deus sustentará o que você falou, que veio do próprio Espírito através da sua boca. Cresceram as carnes. O que é isso, carne? Entre o tendão e o esqueleto começa a se formar carne, é a forma. A bênção irá criar uma forma diante dos seus olhos. A bênção começa a se materializar. Uma pessoa é parecida com a outra se tirar um raio-x. Mas que diferença uma pessoa da outra? É a forma, a carne. Ok? A carne simboliza a forma que a bênção está sendo adquirida. Peles. Depois que a carne é formada, vem a pele. O que é a pele? A pele é a cobertura. Que cobertura é essa? Aqui, ó. Nós temos pele no nosso corpo. A pele é a proteção. Antes da bênção estiver pronta e vir na sua mão, ou aquilo que você orou acontecer, calma, demora um pouquinho, porque Deus tem que cobrir com pele. Isso é, Deus tem que proteger antes de te entregar. Está me entendendo? Esses são os estágios, o que acontece quando o intercessor abre a boca. Profetiza, ruído, os ossos se juntam, um tendão se forma, a carne se forma e a pele. São 6, mas falta um. Porque também diz o texto, aqui ó, no versículo 9, versículo 8. Olhei, e eis que havia um tendão sobre eles, cresceram as carnes, estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Olha só. Então me disse, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, diz ele, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos ao espírito e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, o espírito entrou neles, e viveram, e puseram de pé um exército sobremodo numeroso. Segunda oração. Profetizar ao Espírito. Aqui está dizendo, profetiza ao Espírito Santo. O Espírito Santo é chamado de Ruach, vento, Ruach, vento. É a hora que o Espírito Santo sopra. Porque antes de Deus entregar uma bênção, grava uma coisa, ele não apenas tem que proteger, como eu falei da pele aqui. Deus precisa te dar poder, porque aqui espírito quer dizer poder bérico e administração. O que significa isso? Quando Deus te dá uma bênção, quando o intercessor ora e a bênção está prestes para acontecer, se concretizar o que ele profetizou, Deus precisa te dar poder bérico. O que é isso? Poder para administrar a bênção. Poder para quê? Poder para você repreender os demônios, que virão de novo tentar roubar aquilo que você profetizou.
Você precisa não somente gerar a bênção, mas proteger a bênção. Bérico e administração. O que é administração? Toda bênção, depois de pronta, tem que ser administrada. Por isso que Deus, antes de entregar a você, Ele quer te dar duas coisas: poder bérico e poder administrativo. Assim a bênção se concretiza. Profetiza, ruído, os ossos se juntam, tendão, carne, pele e o Espírito sopra. Então aqui são 7 estágios da vida de intercessor. Presta atenção nesses 7 estágios. Por isso que muitas vezes você ora, parece que nada está acontecendo. Calma, presta atenção em cada princípio. Profetizar leva um tempo. Haverá o ruído, desde os anjos trabalharem. Os ossos se juntam, as coisas vão começar a se juntar, não haverá mais perda. O tendão se forma, você vai perceber que aquilo que você falou está tendo uma sustentação, uma convicção. A carne se forma, você vai perceber que a bênção vai começar a se formar na tua frente. A pele se forma, aquela bênção está sendo coberta antes de Deus te entregar. E por último, antes dele te entregar, ele te entrega poder bérico. Busque o poder de Deus e busque a sabedoria de Deus para administrar a bênção que ele te deu. Então, intercessor, é assim que você deve agir. Respeita esses 7 princípios aqui, que você será um intercessor muito eficaz nas mãos de Deus. E tudo que você falar, você verá passo a passo a promessa de Deus se cumprir na tua vida. Amém? Glória a Deus. Intercessor, preste muita atenção no que você está vendo aqui. Aqui em cima da minha imagem está o nome Yeshua, Jesus, Yeshua, o nome dele. Aqui está o menorá, candelabro. O que uma coisa tem a ver com a outra na intercessão? Muita coisa. Vejam bem, e Apocalipse diz, Apocalipse 1, no versículo 11. O que vês escreve em livro e manda a 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Bérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Estamos falando da visão de João, do Apocalipse. Voltei para me ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. Então ele viu 7 desses aqui, ó. 7 menorás de ouro. Por que 7? 7 é o número da plenitude. 7 na Bíblia é plenitude. Amém? Então 7 é a plenitude de Deus. E diz aqui: e no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem, com os vestes talhares, cingidos à altura do peito com uma cinta de ouro. Sua cabeça e cabelos eram como brancos como a lã, como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Olha aqui os olhos como a chama de fogo. Presta atenção. Intercessor, presta atenção. Jesus está em você. Jesus está em mim. Aqui está escrito Yeshua. Presta atenção, essa letra aqui, ó, Yud, significa que as mãos de Deus estão estendidas para você. Essa letra aqui chama-se Shin. Significa que o fogo de Deus também está disponível para você. Essa aqui é a letra do fogo. Essa letra aqui, Vav, é a letra da conexão. Que conexão? Entre o reino da terra e o reino dos céus. E hoje, você faz a conexão entre o reino da terra e o reino dos céus. Porque Jesus já está nos céus, mas você está aqui. Você, esse Vav, a conexão entre a terra e o céu. E essa letra aqui, ó, Ai, pode ver que parece 2 olhinhos. Essa letra significa olhos. Os olhos de Jesus são como tochas de fogo. Entendeu? Então, Jesus estende as mãos para você. Aquilo parece um olho de ponta cabeça. Através de você, intercessor, você colocará as obras das trevas de ponta cabeça, porque você é a conexão entre a terra e o céu, porque os olhos de Jesus estão sobre toda a terra. Ele está vendo o que você está fazendo e você será recompensado por ele. Amém? Intercessor, mais uma coisa. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. O intercessor, ele tem que brilhar mais do que um crente normal.
Por isso que eu coloquei aqui o candelabro. O candelabro é de ouro. E Jesus passeia sobre os candeeiros de ouro. A palavra no original aqui é menorá. Menorá quer dizer luminária, né? No plural é menorot. Então são 7 desses. 7. Então Jesus passeia, porque cada candeeiro de ouro simboliza um tipo de igreja. E muitas dessas igrejas são imperfeitas, como essas 7 igrejas aqui do Apocalipse, entendeu? Mas no meio dessas igrejas imperfeitas, e com muito pecado inclusive, existe os menorá. Então Jesus passeia no meio dessas igrejas, mas ele passeia no meio dos candeeiros de ouro. Então o intercessor é aquele que está dentro de uma denominação, numa igreja, por exemplo, intercedendo pela igreja, confessando os pecados da igreja diante do Senhor, clamando por arrependimento da igreja, de um país, de uma cidade, pelas autoridades. Mas Jesus, ele não passeia dentro das 7 igrejas, ele passeia no meio dos candeeiros, porque Jesus, ele passeia onde tem luz, porque os olhos dele são como tocha de fogo. E o menorá, aqui, ó, são 7. Eles colocaram um azeite aqui para acender o fogo. E o fogo fala do Espírito Santo. O Espírito Santo é o fogo que acende. Então você é esse menorá. Você é essa peça única feita por Deus que tem que ser a luz do mundo. Mas para ter luz tem que ter azeite, o azeite puro. Que azeite? O Espírito Santo tem que encher você para que saia luz. E essa luz não tem fumaça, não é fogo estranho. Então, vou ler de novo. No meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem. Jesus anda no meio dos candeeiros. Ele é a luz. E se você é intercessor, você deve ser luz. Intercessor deve ser luz. Você é esse menorá. Quer um exemplo? Quantos bocais tem aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plenitude. Olha aqui, Jesus. Essa parte de baixo do nome Yeshua está fechada, ó. Tá vendo? Mas olha a parte de cima, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O nome Yeshua, que é Jesus, ele tem 7 pontas para cima. Pode ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que é a mesma coisa que essas 7 bocais aqui do candelabro. Então, esses 7 aqui, pode ver que as letras hebraicas é tudo apontado para os céus. Pode ver, ó, para o céu, tá vendo? 7 para o céu, equivalente aos 7 candeeiros de ouro. Então, o que eu quero dizer? O candelabro é você, que tem que trazer luz. Ouro fala de pureza. Para ser intercessor tem que ser um candeeiro de ouro. Não é de prata, não é de bronze, é de ouro. Porque o ouro tem o seu valor. E o intercessor tem o seu valor para Deus. É você. E se você tem valor para Deus, você se santifica e foi purificado como ouro, o azeite puro virá sobre você e você vai acender e você vai iluminar. E essa fumaça aqui não tem... essa luz aqui não tem fumaça. Porque não tem fogo estranho. É fogo puro. Então o fogo do Espírito Santo vem sobre o intercessor. Porque Jesus passeia no meio dos 7 candeeiros de ouro. O intercessor é o candeeiro de ouro que atrai a presença de Jesus quando ele ora. Você me entendeu? Seja abençoado por essa palavra. Amém. Aqui está o tetagrama sagrado, o nome do Todo-Poderoso, o nome de Deus. Amém? Bonito, né? A letra Yud é a mesma letra da inicial do nome de Yeshua, Jesus. Aqui a letra Rei,
que é a quinta letra do alfabeto hebraico. Essa aqui é a 10ª, essa aqui é a quinta. Essa aqui é a Vav, conexão, que também tem no nome de Jesus. É a 6ª letra do alfabeto hebraico. E aqui a letra Rei se repete novamente. Olha aqui, ó. Presta atenção. Essa letra aqui, ó, Yud. Essa letra, como eu disse para você, ela significa mão ou braço estendido. Tanto para abençoar, quanto para julgar. Porque o Senhor tirou o povo do Egito com mão forte. Tá? Então aqui, Rei, essa letra é a letra do sopro. Que letra do sopro? O Espírito Santo sopra. Nós chamamos de a letra do sopro. Essa aqui é a conexão entre os céus e a terra, a letra Vav, e aqui o sopro novamente. Por que essa letra Rei, ela se repete aqui? Porque o mesmo Deus que soprou na antiga aliança é o mesmo Deus que sopra hoje. Através de quem? Do Espírito Santo. Na vida de quem? De todo aquele que nele crê. Então, o intercessor é o agente no qual o Espírito Santo se expressa para soprar sobre a igreja, sobre uma determinada situação. Quando o intercessor ora, ele chama o vento do Espírito Santo para soprar, para agir em determinadas ocasiões. Por isso que Deus, quando formou o homem, ele soprou. É por isso que Jesus, quando vence Satanás lá no final do Apocalipse, ele vai vencer com um sopro da boca. Quando ele citou, o que ele disse para os apóstolos? Recebei o Espírito Santo. Ele assoprou. Então o intercessor tem que ser o instrumento de sopro do Senhor aqui na terra. Você deve soprar, estou falando espiritualmente, soprar o quê? O vento do Espírito Santo para curar, para libertar, para que as coisas mudem. O Espírito Santo ele vai para onde quer, é comparado ao vento. Então quando você sopra, quando você clama, o Espírito Santo vem ao encontro da situação e os anjos vão atrás, obedecendo aquilo que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo é o próprio Deus aqui na terra. O Espírito Santo está na terra. Onde? Dentro daquele que aceitou Jesus como Senhor da sua vida. Então você tem poder dentro de você, através do Espírito Santo. É o sopro do Espírito na sua boca. Amém? Então está aqui, ó. Deus estende as mãos para você. Ele vai soprar dentro de você. Você será uma conexão com os céus. E ele continuará soprando dentro de você. Presta atenção. Essa letra aqui, ó, vale 10, Yud. Essa letra Re vale 5. Essa letra Vav vale 6. E a letra Re vale 5. Dentro do seu corpo, intercessor, e de todo ser humano que me assiste agora, dentro do seu DNA, existe uma programação dentro do DNA humano. Você não vai ver ele falar isso em televisão, em nenhum canal de televisão, mas a ciência já descobriu. E jamais vão falar uma coisa como essa. E a Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem de Deus. Você sabe que quando é pintado um quadro, geralmente aquele pintor ele coloca bem no finalzinho do quadro as iniciais do nome dele. Isso é a assinatura dele. Pois bem, você tem dentro de você a assinatura de Deus, o código de Deus. Que código é esse? Dentro do seu DNA existe uma sequência que os cientistas não entenderam até hoje, e essa sequência é 10, 5, 6 e 5. Aí depois começa 10, que é o Yud, 5, que é o Re, 6, que é o Vav, e 5, que é o Re. E depois começa 10, 5, 6 e 5. 10, 5, 6 e 5. Significa que o hebraico está dentro da sua célula. A assinatura de Deus está dentro de você. 10, 5, 6 e 5. Por isso que o hebraico tem números. Então esse código que tem DNA de todo ser humano, 10, 5, 6 e 5, é o tetagrama. São as iniciais do nome de Deus, do Todo-Poderoso. Que coisa linda, né? Então você, intercessor,
Quando você for orar por algo, saiba que dentro de você, você carrega no seu código genético, o código, a assinatura de Deus dentro de você. 10, 5, 6 e 5. Até hoje os cientistas não sabem disso. Mas no meio desse monte de cientistas que fizeram essa descoberta, havia um judeu lá. Cientista judeu. E ele, mais que imediatamente, já soube o que significava isso. Ele já sabia, né? Ele lia a Torá. Então ele sabe que o homem, quando foi feito a imagem de Deus, Deus colocou a assinatura dele dentro do homem. Então, intercessor, não tenha medo, porque a assinatura de Deus está dentro de você e você tem autoridade na terra para agir, para que os céus venham agir na terra através de você. Tome posse dessa palavra em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Intercessor. Preste muita atenção nesta imagem e guarde isso pelo resto da sua vida. Você viu na imagem anterior o tetragrama sagrado, o nome de Deus, as 4 letras, as 4 consoantes que formam o nome do Eterno. Aqui, preste muita atenção. Você foi feito imagem de Deus. Você ouviu no início desse vídeo que o homem foi dado domínio a ele. Não é isso? Deus formou o homem e disse, domine sobre os feixes do mar, sobre tudo, sobre a terra. Domine, marlaca, que é a palavra hebraica. Dominar. Você viu no Salmo 115:16 que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. E você sabe que no Pai Nosso você tem que pedir, venha o teu reino. Está na oração do Pai Nosso? E você também viu em Isaías, o menino vos nasceu, o filho se vos deu. Jesus foi dado, o filho foi dado. Ele já existia, ele é eterno. E aqui está o nome de Deus mais uma vez. Presta atenção. As 4 letras do nome de Deus foi separado dessa forma para que você nunca mais se esqueça o que você vai ver aqui. A letra Yud, como você viu no nome de Deus, essa letra é a 10ª letra do alfabeto hebraico, é a única letra que não toca no chão. Ela não toca no chão. É uma letra menor, mas é como se fosse o nosso I, tem som de I, mas é uma letra poderosa, porque ela fica no ar, ela é ligada ao céu. Então essa letra aqui, ó, Yud, é a tua cabeça. Intercessor. A mente de intercessor tem que estar ligada com os céus. Eu vou repetir. A mente do intercessor tem que estar ligada com os céus. Para que você tenha uma mente ligada com os céus, você precisa de 3 coisas: oração, jejum e leitura da Bíblia. É o tripé. Para que você tenha a mente de Cristo. Oração, jejum e leitura. Oração, jejum e leitura. Para que a tua mente esteja ligada com os céus. Aí você tem uma conexão direta com Deus para fazer as coisas acontecerem na terra através da sua intercessão. Amém? Segunda coisa, a letra R aqui, ó. Braços. Pode ver, ó. Aqui é a cabeça, aqui são os braços, ó. As mãos. As suas mãos devem ser usadas para abençoar, para curar. Entendeu? O teu corpo é templo do Espírito Santo. A tua mente, como eu falei agora, tem que ser guiada pelo Espírito Santo, renovar a mente. Mas as mãos têm que ser usadas por ele. Por isso que a Bíblia fala, glorificai ao Senhor com os vossos membros, com o corpo. Por isso que o nosso corpo não pertence a nós, pertence ao Espírito Santo. Nós nos tornamos templo do Espírito Santo. Olha a letra Vav aqui, ó. É o tronco. Tá vendo? O tronco.
Aqui no nosso tronco, ó, tem o pulmão e tem o coração. O teu coração, que é a parte íntima, tem que estar limpo. Amém? Não somente a tua cabeça, não somente as tuas mãos, mas o teu tronco, a sua parte interna, tem que estar limpo diante de Deus. E por último, a letra R de novo aqui, ó, as pernas. Então veja bem, a tua cabeça, os teus braços, o teu tronco e as suas pernas. Separando o nome de Deus da maneira que eu estou te mostrando aqui, forma um corpo humano. 2 mãos, 2 pernas, o tronco e a cabeça. A tua formação, a formação do ser humano é a imagem de Deus. Até no nome de Deus você consegue mostrar um corpo humano, como eu estou te mostrando aqui. Então, para repetir, intercessor, você deve ter a mente de Cristo. Segundo, as tuas mãos têm que ser as mãos de Jesus na terra. Terceiro, o teu tronco, as tuas partes internas, o teu coração tem que estar limpo para Deus. Estou falando da parte da alma, a parte interna. E por último, as tuas pernas. Lave sempre os teus pés, não pise em qualquer lugar. É muito importante os pés, porque pés na Bíblia fala em santidade. Jesus lavou somente os pés dos apóstolos. O corpo não precisou, é somente os pés, porque os nossos pés nos levam a vários locais. Por isso que a Bíblia fala, guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Amém? Então, intercessor, nunca se esqueça disso. Essa é a primeira parte das ministrações sobre intercessão, que eu estou usando o hebraico para mostrar o que é o intercessor. Então você já está entendendo o que deve ser, como funciona e como deve agir o intercessor. Tenha a mente de Cristo. Seja as mãos de Jesus na terra. Seja os pés de Jesus na terra. E tenha o coração e a tua alma limpa para que Deus possa te usar. Que o Senhor abençoe a tua palavra sobre a tua vida. Que você seja um verdadeiro intercessor do Senhor, agora que você sabe quanto você é importante para Deus. Eu te provei aqui, no idioma hebraico, quem é você? Você é um candeeiro de ouro do Senhor. Amém? Então você tem a responsabilidade de gerar aqui na terra aquilo que você abrir a boca para fazer. O intercessor é aquele que gera. E que você seja um agente para gerar a vontade de Deus aqui na terra. Amém? Então seja abençoado por esse vídeo. Em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, nosso Messias. Amém.